Se eu te perguntasse agora, você acredita que exercício sempre aumenta a sua expectativa de vida? Provavelmente sim. Todos nós crescemos ouvindo que exercício é saúde. Quem treina vive mais. Quem é sedentário morre antes. E isso é verdade. Mas não toda a verdade. Existe um ponto, e isso é o que é desconfortável, em que a busca por performance começa a se afastar da busca por saúde. Todos nós conhecemos aquela história. O atleta que infartou correndo, o ultramaratonista com fibrilação atrial, o fisiculturista de 45 anos com coração hipertrofiado, dificuldade para respirar e as artérias comprometidas. E a pergunta inevitável que fica é: como alguém que faz tudo certo pode estar adoecendo pelo excesso daquilo que deveria protegê-lo? Hoje eu quero falar sobre esse ponto de ruptura, o ponto em que o treino deixa de ser hormese e começa a ser desgaste, o ponto em que você deixa de estar construindo saúde e começa a estar consumindo sua reserva biológica. E esse é o paradoxo do atleta. Vamos começar pelo coração. Quando você treina endurance, corrida, ciclismo, natação, seu coração se adapta, ele aumenta de tamanho, mas não é uma hipertrofia qualquer, é o que a gente chama de hipertrofia excêntrica. O ventrículo esquerdo dilata, o volume diastólico aumenta e o débito cardíaco sobe, tudo isso para se adaptar ao estímulo. Isso permite que você entregue mais oxigênio para os músculos, e isso é uma adaptação fisiológica. É lindo, inclusive. É por isso que um atleta bem treinado tem frequência cardíaca de repouso de 40 batimentos por minuto. É eficiência pura. Mas agora vem a pergunta que incomoda. Até onde essa adaptação é saudável? Estudos com ultramaratonistas e atletas de Ironman mostram algo curioso. Após anos de altíssimo volume, muitos apresentam áreas de fibrose miocárdica na ressonância magnética. Fibrose é cicatriz. Cicatriz significa que houve microlesão repetida. Isso não acontece em quem corre 5 km 3 vezes por semana. Isso começa a aparecer em quem vive no extremo. Décadas de 15, 20, 25 horas semanais de treino intenso. Existe também maior incidência de fibrilação atrial em atletas de endurance de longa duração, de 2 a 5 vezes maior que na população geral. Por quê? Porque o átrio é submetido a estresse crônico, dilatação e sobrecarga volumétrica, catecolamias elevadas por anos, e o tecido elétrico não gosta de estiramento repetido. Agora, atenção! Isso significa que correr é perigoso? Não! Significa que extremos prolongados podem ter um custo estrutural. Existe algo que a gente chama de curva em J da atividade física. O sedentarismo aumenta o risco. O exercício moderado reduz drasticamente o risco. O excesso crônico extremo começa a levar o risco novamente. O benefício máximo cardiovascular aparece acontecer entre 150 a 300 minutos semanais de exercício moderado. Acima disso, você ganha performance, mas não necessariamente mais longevidade. E essa distinção é fundamental. Performance e longevidade não são a mesma coisa. Vamos falar em algo mais invisível, os radicais livres. Quando você treina, você produz espécies reativas de oxigênio. E isso não é ruim. Na verdade, isso é essencial. Sem o ROS, você não ativa PGC1-alfa, não aumenta a mitocôndria e não melhora a capacidade oxidativa. O problema não é produzir ROS. O problema é produzir ROS demais e não recuperar. Se você dorme mal, se sua alimentação é deficiente, se o seu volume de treino é extremo, se não há periodização, você começa a acumular estresse oxidativo. Isso vira inflamação de baixo grau, interleucina 6 cronicamente elevado, TNF-alfa sustentado, e aqui entra um ponto extremamente interessante. O exercício moderado ele preserva os telômeros. O exercício extremo crônico ele pode acelerar o desgaste telomérico, não porque o exercício seja ruim, mas porque estresse biológico acumulado cobra um preço. Você já reparou como alguns atletas de endurance extremo parecem envelhecer mais rápido? Pele ressecada, perda de gordura subcutânea, aspecto catabólico.
Isso não é aromatização da resistência, é o cortisol cronicamente elevado, é déficit energético persistente, é um corpo sobrevivendo. Treinar muito pode te deixar forte, mas sobreviver não é a mesma coisa que prosperar. Após uma maratona, sua imunidade cai e existe o que chamamos de janela aberta. Por algumas horas, às vezes dias, seu sistema imune está mais vulnerável. IgE salivar reduzida, alteração de linfócitos, aumento de suscetibilidade a infecções respiratórias. Em atletas recreacionais, isso é raro. Em atletas de elite com volume extremo, é comum. Agora a gente vai falar de outra coisa, o eixo hormonal. Overtraining real não é cansaço, é uma síndrome, queda de performance, irritabilidade, insônia, frequência cardíaca de repouso elevada e frequentemente testosterona baixa. Em homens que fazem endurance de alto volume, é comum ver hipogonadismo funcional, GNRH reduzido, LH baixo, testosterona despenca, cortisol eleva. O corpo entende que não está em um ambiente seguro para a reprodução, e é biologia básica. Existe também o RED-S, que é a deficiência energética relativa no esporte, e não é só feminino. Homens também desenvolvem baixa densidade óssea, baixa libido, fadiga crônica. A busca por performance às vezes sacrifica a biologia fundamental. Agora vamos para o outro lado, a força extrema, a hipertrofia máxima. O coração ele responde diferente, com hipertrofia concêntrica, parede mais espessa, menos complacência. Se associado à pressão alta crônica ou uso de anabolizantes, o risco aumenta. Aumenta o hematócrito, dislipidemia, alterações estruturais. Novamente, musculação é excelente, mas extremos sustentados e recursos farmacológicos alteram o jogo. O corpo ele tolera estímulo, mas não tolera agressão cronicamente. Então, o que a gente vai fazer com tudo isso? Primeiro, abandonar a mentalidade que mais é sempre melhor. Segundo, entender a polarização. 80% do treino deve ser leve a moderado. Zona 2, baixa ativação simpática, base mitocondrial. Apenas 20% realmente intenso. Isso que vai proteger seu coração, proteger o sistema nervoso e proteger sua recuperação. Terceiro, monitorar. Variabilidade da frequência cardíaca é uma bússola excelente. Se essa variabilidade está cronicamente baixa, seu sistema está sob estresse. Treinar pesado nesse dia não é disciplina, é ignorância biológica. Quarto, periodização. Atleta amador raramente faz off-season, nunca reduz carga real, nunca faz descarga estratégica. Isso é receita para o desgaste. Quinto, força é remédio. Mesmo para endurance, protege o osso, protege o tendão, protege o metabolismo. E por fim, recuperação não é luxo, é parte do treino. Sono, nutrição adequada, proteína suficiente, micronutrientes bem controlados, controle de estresse. Você não melhora no treino, você melhora na recuperação. O exercício é uma intervenção mais poderosa de descoberta para aumentar a longevidade, mas a dose importa, a intensidade importa, a recuperação importa. A pergunta que você precisa se fazer não é se está treinando o suficiente, é: estou treinando de forma sustentável? Não seja o cadáver mais bonito do cemitério. Treine para ser o bisavô que carrega os netos. Treine para durar, porque performance impressiona, mas a longevidade é que é o verdadeiro troféu.